Vamos falar um pouco da pessoa de Paulo, que viveu até os anos 50. Um personagem histórico que escreveu algumas cartas que são ditas como autênticas. Não é a carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses e Filipenses, com pouca edição superior. A carta de Paulo com mais edição posterior são Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos e Filemão. E aí as pseudo-cartas de Paulo foram escritas por Paulo ou por alguns dos discípulos, e que fala sobre a doutrina católica, a doutrina cristã. Os Tessalonicenses, segundo, né, os Colossenses e Efésios. E as cartas escritas posteriores, né, quando a igreja já tinha algum poder, alguma organização, 1º e 2º Timóteo e Tito. Né? Paulo escrevia essas cartas em formas de bilhete para a comunidade, né? Para que pudessem sanar as dúvidas, né? Como ele era um homem judeu de língua grega que estava espalhando a palavra de Deus, comunicando a palavra de Deus, né? Estava fazendo uma disseminação da palavra de Deus, difundindo a palavra de Deus. Isto é, ele viveu na diáspora, né? Ele é um homem letrado, então ele fazia as suas cartas através de sanar dúvidas, de bilhetes. E é claro que o narrador das cartas de Paulo juntou esses bilhetes que formaram as cartas. É importante lembrar que Paulo, o que seria esses acréscimos, esses textos posteriores? Existem cartas de Paulo, bilhetes de Paulo que são posteriores a outros bilhetes que têm acréscimos. Então, se escreveu algo hoje e depois de 100 dias alguém acrescentou alguma coisa a mais nesse meu escrito. Então, acrescentaram a uma frase, 2 frases a mais. Então, Paulo escreveu e depois alguém acrescentou algumas palavras a mais. Isso a gente pode ver em 1 Coríntios 14, 33 a 36, que é um acréscimo. Você pode ir lá na sua Bíblia e ler. O que é? É uma mudança de texto, é uma glosa, é um texto tardio. Alguém que não queria a participação mais das mulheres na comunidade como pessoas ativas na comunidade, escreve essa glosa, escreve esse acréscimo, dizendo que as mulheres não podem falar no templo, não podem anunciar, né? Então isso é um acréscimo às cartas de Paulo, e que é dito que foi Paulo que escreveu, né? Então é importante a gente entender isso, que nas cartas de Paulo existem muitos acréscimos, e só quem entende hebraico e quem faz uma leitura exegética pode entender essas edições, essas mudanças de texto, esses textos tardios, né? Então, aquele que é líder da igreja, da comunidade, ele deveria estar atento a essas coisas e dizer à comunidade: ó, até aqui Paulo falou, aqui é um acréscimo. Então a gente vai entender, colocar ao pé da letra ou não, vamos entender isso como teologia ou não, mas isso não é dito a você, os acréscimos que tem nas cartas de Paulo e em toda a Bíblia, né? Nós vimos também em Atos um Paulo totalmente diferente. Em Atos, Paulo é tido como um mago, como um místico, como um mágico, né? É o Paulo de Jerusalém em Atos. Há uma diferença do Paulo de Damasco, das primeiras cartas, para o Atos dos Apóstolos. É um outro Paulo, não tem nada a ver com o Paulo das cartas, né? Então nós vimos ali um personagem como um herói, né? Paulo, os Atos dos Apóstolos foi escrito lá no século II, né? No ano 100, 110 depois de Cristo, então bem depois das cartas. E os dados ali
não se sabe se são autênticos, né? Mas não foi Paulo que escreveu, né? É interessante que Atos tem 3 descrições da conversão de Paulo. Você pode ver Atos 9, 3 a 9, Atos 22, 6 a 11, Atos 26, 12 a 18. Né? São memórias diferentes de uma comunidade falando sobre a conversão de Paulo. Então você vê aí que o tradutor, aquele que manipula o texto, que escreve o texto, falou de forma diferente 3 vezes sobre a conversão de Paulo. Dá para entender então que são textos montados, né, que foram encontrados e foram juntados. E quem escreveu uma conversão, alguém escreveu um outro tipo de tradição da conversão de Paulo, e o outro escreveu um outro tipo de tradução da conversão de Paulo. Então dá 3 traduções aí da conversão de Paulo, né? E aí a gente vê que há um rolo danado nessa questão das cartas de Paulo. Existe também uma narrativa do Atos de Paulo e Tecla, não sei se você já ouviu falar, não é? Tecla, uma santa da igreja, que quando Paulo estava lá na prisão, ela conseguiu entrar na prisão, sentou aos pés de Paulo e começou a ouvir Paulo falar sobre as comunidades, sobre a sua conversão e tudo mais. E por fim ela conseguiu que Paulo fugisse da prisão, saísse da prisão, mas ela, como entrou lá na prisão, ela teve como castigo, como sentença, a morte na fogueira. E aí, quando ela estava lá na fogueira queimando, veio uma chuva, uma trovoada e apagou o fogo, né? E aí se entende que foi Deus que enviou essa chuva e tal, né? Então esse é um apócrifo, né? Um texto de Atos de Paulo e Tecla, que fala um pouquinho sobre a pessoa de Paulo, assim, bem diferente do Ato dos Apóstolos. Mas o importante aqui é fazer uma crítica textual, nunca ler os textos como de forma crua, concreta, mas saber fazer uma interpretação dos textos para entender o que está por detrás daquilo que quer se dizer nos textos bíblicos, né? Porque quando você vê que tem esses acréscimos, como esse que eu citei aí das mulheres que não podem falar na igreja, não é? Existem esses acréscimos que são postos para calar um grupo de pessoas. Então são acréscimos posteriores de alguém que estava lá na comunidade, não estava gostando de como algumas pessoas se comportavam, e aí acrescentava algumas frases nos textos de Paulo, e as pessoas começavam a ver esse acréscimo como verdade, como palavras de Paulo, e se tornou palavra de Paulo. E não são palavras de Paulo, são acréscimos de alguém que deturpou a escrita bíblica para que a comunidade se ajustasse a esses acréscimos, né? Para que a comunidade se subjugasse a esses acréscimos. Então é muito importante uma leitura crítica, uma leitura bastante aprofundada para entendermos as cartas de Paulo. Mas Paulo, em Atos dos Apóstolos, ressuscita uma pessoa, né? Não sei se vocês já leram lá nas cartas de Paulo a ressurreição de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Não lembro aqui. Não sei se eu tenho aberto aqui. Não tenho mais. Não tenho aqui quem Paulo ressuscitou. Mas era alguém que estava ouvindo as cartas de Paulo falando, né, numa igreja, sentado numa janela, e aí muito alta, ele caiu no chão e morreu. E aí Paulo foi lá onde estava o morto e disse: olha, ele não está morto, ele está vivo. E o cara sobreviveu. Então Paulo ressuscita pessoas nos Atos dos Apóstolos. Então Paulo aí tido como um mago nos Atos dos Apóstolos.
Procure aí na Bíblia, na internet, que você vai saber quem é que ele ressuscitou em Atos. Um abraço, tchau.